paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, a todos que estão aí nos acompanhando através dessa live pelo Facebook. E um bom dia para os meus amigos que estão aí conosco nessa manhã, compartilhando mais a palavra do Senhor. Quero convidar você nessa manhã para orar comigo, antes de iniciarmos essa revista maravilhosa. Senhor Jesus, nesse momento, nós te damos graça, Pai, por uma noite maravilhosa, Senhor, por um dia maravilhoso que tu tem nos dado, pelos livramentos, Senhor Jesus, que tu tens, Senhor Jesus, nos livrado a cada dia. Eu te apresento, Senhor, cada família nessa manhã, Senhor, cada pai, cada mãe, cada criança, cada filho, cada filha, Senhor. Que tu venha, Senhor, entrar com providências nesse lar, Senhor Jesus. Que tu venha abençoar teus filhos que estão nos acompanhando, Senhor Jesus, através da tua palavra, dessa live maravilhosa, Senhor, dessa oportunidade que tu tens, Senhor, aberto para nós, para pronunciarmos, para anunciar o Evangelho, Senhor. É isso que nós te pedimos nessa manhã. Continua conosco, nos abençoando. Ó Espírito Santo de Deus, nos ilumina, Senhor Jesus. Nos dá, Senhor, a sabedoria, Senhor, o conhecimento da tua palavra. É isso que nós te pedimos, desde já te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem essa lição aqui, ó, casa, a raça humana, origem e queda e redenção, você pode acompanhar conosco. Nós estamos na última lição, a lição 13ª, que é nessa última lição que o assunto da lição diz o seguinte: o novo homem em Jesus Cristo. Você pode ir lá pegar a sua revista, vou dar um tempinho para você buscar a sua revista, e não esqueça de fazer comentários aí na nossa live, comentando como é que está nosso áudio, nosso som aí, se está saindo legal. E você pode também fazer algumas perguntas sobre a nossa revista. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor e através da palavra de Deus damos a resposta para você. Amém? Já pegou sua revista? Então vamos lá. Abra aí na lição número 13, última lição. O assunto da nossa lição é o novo homem em Jesus Cristo. O nosso texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 4, o versículo 13, que diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso foi o apóstolo Paulo que escreveu na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. A nossa verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Aleluia. Nós já falamos sobre isso aqui na lição passada. Jesus, o perfeito homem, né? Jesus 100% Deus, mas ele também é 100% homem. E essa lição é uma continuidade da anterior. Nós temos aqui o objetivo geral, que é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. E temos 3 objetivos específicos. O primeiro é apresentar o nascimento do novo homem. O segundo, explanar a justificação do novo homem. E o terceiro, enfatizar a santificação do novo homem. Então você pode virar aí a página da sua lição. Vamos para a nossa introdução, que diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? O que você acha? É possível ou não? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação
e a glorificação do novo homem em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo venha nos iluminar nesta manhã. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos para o primeiro tópico, que diz assim: o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. O primeiro subtópico diz assim: nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem da carne e nem do sangue, mas de Deus. Aleluia. Lá em João, o capítulo 1 de João, do evangelho de João, o capítulo 12 diz o seguinte: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. E o capítulo 13 do mesmo, o versículo 13 do mesmo capítulo de João diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o novo homem, ele não é nascido nem da carne nem do sangue, mas ele é nascido da vontade de Deus. Aleluia. Apesar do pecado, primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Isso nós já vimos na lição anterior sobre o primeiro Adão e o último Adão, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para o nosso segundo subtópico, que diz assim: nascido de Deus. Primeiro nós já vimos que não é nascido nem da carne nem do sangue, e agora vamos para o segundo, que é nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus, aleluia, que nós já acabamos de ler aqui em João capítulo 1, versículo 12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, né? Aleluia. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, você pode confirmar o que está falando aqui na palavra de Deus. Torna-se nova criatura em Cristo, é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Aleluia. Então, nós somos filhos de Deus pela fé, assim como nós lemos lá em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, a todos quantos creram no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E antes éramos criatura. Agora, pela fé em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico diz assim: nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte, mas a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge um novo homem em Jesus Cristo. Isso aí é o efeito da regeneração em Jesus. Então, quem crê e for batizado será salvo. Esse batismo que Marcos estava falando ali no seu evangelho era o batismo em águas, né? Mas esse batismo só tem efeito salvador quando você recebe com fé. Porque sem a fé é impossível se agradar a Deus. Então, sem a fé é impossível você ser regenerado pela água, né? Pela água do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E o quarto subtópico diz assim: nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido.
E ele quem opera o novo nascimento. Aleluia, louvado seja Deus. Lá em João, capítulo 3, versículo 6, que é o assunto aqui da nossa leitura em classe, Bíblia em classe, diz assim, lá no versículo 6 de João, capítulo 3. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui confirmando que só quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, a regeneração pode ser feita, porque o Espírito Santo é que atua na vida do homem. O homem passa a ser um vil pecador, ele passa a ser um santo, um justo, visto pela igreja, pelos homens e por Deus. Então, só através da obra do Espírito Santo, regeneradora do Espírito Santo, é que o homem pode ser nascido de novo, ele pode nascer de novo, através da obra do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Lá em João capítulo 3, versículo 8. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Aleluia. Temos aí a genuína conversão. Então, quando é que você sabe quando uma pessoa é convertida ou não? É quando ela participa desse novo nascimento, quando ela nasce de novo, através da obra regeneradora do Espírito Santo. Aí há um novo nascimento, há uma verdadeira mudança de caráter, mudança de conduta, mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a síntese do tópico 1 é: o novo homem não nasce nem do sangue, nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos para o nosso segundo tópico, que é a justificação do homem. Já vimos o nascimento do homem, agora vamos ver a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então nós vamos ver que o homem, ele é justificado pela fé. Depois que ele nasce, que ele aceita Jesus, né, através da fé, ele é justificado. Primeiro subtópico: a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam e nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície. Lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, a palavra de Deus diz que a nossa justiça, ela não passa o que? De trapos de imundície. Quer dizer, não tem nenhum valor. A justiça humana não tem nenhum valor. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o juiz, o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Então, a fé, como diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé é que nos justifica. Então, por meio da fé, você é justificado de toda a imundície, de todo o pecado, de toda a malícia, de toda a maldade que você fez, que você cometeu. Você é justificado. Então, meu amigo, minha irmã, meu amigo que está do outro lado, se você fez algo que você acha que você não merece nenhum valor, que você não tem condições de chegar a Deus, saiba que através realmente das suas obras, você nunca vai chegar a Deus. Mas saiba que através da fé, você é justificado de todo o pecado por Deus, por meio da sua fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Louvado seja Deus. Vamos para o nosso segundo subtópico: a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo
a situação jurídica do réu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Lá em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 17, a palavra de Deus diz assim: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Quer dizer, Deus, quando você pede perdão dos seus pecados, realmente, Deus, Ele nunca vai jogar o seu pecado no seu rosto. Ele não é como um ser humano que ele lança as falhas, lança o pecado no rosto. Deus, a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 10, Ele jamais vai se lembrar de seus pecados e das suas iniquidades. Ou seja, Ele vai lhe perdoar verdadeiramente. É mais que um perdão, é um perdão amplo, é uma anistia que vai acontecer com você. Coisa que o ser humano não faz, nem pode fazer. Louvado seja Deus. Então, o terceiro subtópico é: o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Já pensou? Aí você pode dizer assim: só Deus, realmente só Deus para fazer isso. Você lembra lá do ladrão da cruz? Ele foi preso, ele foi injustiçado realmente porque ele era um ladrão, ele tinha cometido vários pecados, várias injustiças. Mas é um exemplo de que Deus, Ele é justo, Ele justifica os nossos pecados através da fé. Então aquele ladrão, ele creu, haja vista que houve com o ladrão na cruz, creu no sacrifício de Jesus Cristo. Quer dizer, ele creu naquele momento lá em Lucas capítulo 23, versículo 42 a 43, que ele fala para o Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E quando Jesus fala lá no versículo 43, hoje mesmo, né? Em verdade te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Isso prova de que Deus realmente, Ele apaga os nossos pecados. Ele nunca mais vai jogar nosso pecado em rosto. Ele perdoa realmente quando nós confessamos e quando nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E uma prova disso foi o ladrão lá da cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse tópico número 2, nós temos uma síntese que diz assim: o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo no contexto de injustiça e pecado. Essa é a síntese do segundo tópico. Louvado seja Deus. Vamos para o nosso terceiro e último tópico, que diz assim: a santificação do novo homem. Que o homem já nasceu de novo, né, teve novo nascimento. O homem já foi justificado pela fé e foi regenerado pelo Espírito Santo. E agora o homem ele vai ser santificado, né? A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, que nós já vimos que a regeneração é um ato do Espírito Santo. A santificação, ela é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, que foi a nossa leitura do texto áureo lá em Efésios, né, no versículo 13 do capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, né? Paulo já falava em Efésios. Então, a santificação, ela não é um ato instantâneo. Poxa, você aceita Jesus, você já é santo. Por quê? Nós só vamos alcançar a santificação perfeita, né? O varão perfeito, quando nós deixarmos essa matéria, quando esse nosso corpo se transformar num corpo incorruptível. Então, a santificação é um processo que vai demandar um longo prazo, ou seja, a nossa vida inteira, né? Todo dia você precisa santificar. Todo dia nós pecamos, devemos pedir perdão de Deus. E então é um processo, não é um ato instantâneo como a regeneração, né? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo faz, né, regenera a sua vida, limpa a sua vida, limpa seus pecados. Mas aí você vai ter que lutar todo dia. Para quê? Para ser salvo, para ter uma vida santa, reta diante de Deus.
Primeiro subtópico, a santificação como posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo, por Deus e pela igreja. Então, quando nós aceitamos a Jesus, por que muita gente, quando aceita Jesus, as pessoas criticam e falam assim: ah, agora ele é o santarrão, ah, agora ele é santo, agora ele virou crente. Porque realmente nós temos que tomar uma posição diante de Deus quando nós aceitamos a Jesus, em ser justo. Ah, mas eu praticava a justiça, mas agora você é um santo, você aceitou Jesus, você é um novo homem, você tem que praticar o quê? A justiça. Se você mentia, você não vai mentir. Se você roubava, você não vai roubar. Se você gostava de enganar as pessoas, você não vai mais enganar. Por mais que seja difícil, mas não é impossível. Nós estamos estudando sobre isso. Não é impossível você ser santo e você ser justo. Pelo seu método, você é difícil sim, mas pela palavra de Deus, através da fé, através de Jesus Cristo, é possível sim, nós sermos justos e sermos santos. Aleluia. Como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja, e justo pela igreja, nós temos que procurar essa santidade, né? Lá no já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz que nós somos nação eleita, né? Nós somos uma propriedade exclusiva do Senhor. Ou seja, quando o homem aceita Jesus, ele não pertence mais ao mundo, ele não pertence mais a Satanás, ele pertence ao Senhor e se torna uma propriedade exclusiva de Deus. Isso você pode confirmar lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5, e em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Ou seja, você toma uma atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, em não pecar mais, em não pecar mais, em não retroceder ao pecado. Mas você toma um posicionamento de um homem santo, de uma mulher santa, de um homem justo, de uma mulher justa perante o Senhor, ainda em processo de santificação, porque tudo é um processo. Aleluia. O segundo subtópico diz assim: a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. Ou seja, o homem, ele passa por uma disciplina, você vive uma disciplina. Ou seja, tudo que você for fazer, tudo que você for fazer no dia a dia, você tem que estar o quê? Disciplinado. Opa, eu não posso fazer isso. Por quê? O pecado, ele não mais fará parte da sua vida. Por mais que você não queira, você pode até pecar involuntariamente, sem querer. Mas não vai ser aquele pecado como antes, que você fazia com convicção, querendo. Agora você tem o conhecimento da palavra de Deus e sabe que todos nós somos pecadores realmente. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós não pecamos mais por querer, mas pecamos por acidente. Algo involuntário, porque isso faz parte realmente da vida do ser humano. O pecado original está impregnado no homem, desde Adão. E nós já estudamos também aqui sobre isso. Então, tudo é um processo. Cada dia você vai tirando aquelas coisas velhas, né? A Bíblia diz que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Somos nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo e através da fé em Jesus Cristo. Aleluia. Então nós vemos que o processo de santificação é um longo, né, e disciplinado processo, bem longo mesmo, e até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Lá em Provérbios capítulo 18, né, no Provérbios capítulo 4, o versículo 18 diz o seguinte: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim é a nossa vida. A vereda, o nosso caminho, o caminho do justo,
É como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até tornar um dia perfeito. Então, assim é a nossa vida. Nós vamos brilhando, cada dia nós vamos nos santificando cada dia mais, até tomarmos a estatura de varão perfeito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Aleluia, porque a palavra de Deus diz, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, nós temos que ser santos. Por que nós devemos ser santos? Porque o nosso Pai é santo. E como que eu vou poder ter uma vida de santidade a cada dia? Olha aqui, ó, a nossa bússola, a palavra de Deus, lendo, meditando nela de dia e de noite, nós vamos poder ter uma vida de santidade a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, o próprio salmista falou lá no Salmo 119, versículo 11, escondi, aleluia, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, como que o homem, como é que o mancebo, como é que a mulher pode corrigir o seu caminho? Através da palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é imprescindível na vida do ser humano, na vida do novo homem, né? O homem nascido de novo através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos para o nosso terceiro e último tópico. Essa lição, ela é maravilhosa. É uma lição que você nem percebe, já estamos no terceiro subtópico já. Passa rapidinho, né? Porque é uma lição muito boa. A santificação é a vontade de Deus no novo nascimento. O novo homem é impossível sem um processo de santificação. Louvado seja Deus. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, né? Como Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo já imitava Jesus, então nós devemos ser imitadores. Jesus é o nosso grande exemplo. Vamos imitar Jesus em tudo. Aleluia, glória a Deus. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim, que essa é a vontade de Deus para nós, a santificação. Você pode confirmar, lendo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, de toda impureza. Lá em 1 João, capítulo, aí na lição está João, mas é 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Esse versículo é maravilhoso. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse versículo é um versículo chave. Nós sabemos que através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, nós somos purificados, nós somos santificados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial. Lá em Apocalipse, capítulo 21. Aí você pode dizer assim, mas por que eu tenho que ser santo? Por que eu tenho que ser tão justo assim? Porque para você entrar no reino de Deus, lá no versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse, fala que estarão de fora os mentirosos, todos aqueles que praticam a iniquidade. Então, todos esses não entrarão no reino de Deus, só os santos. Então, nós precisamos estar nesse processo de santificação a cada dia. Aleluia. A síntese do nosso terceiro tópico diz o seguinte: a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Aí você pode dizer, irmã, então não é possível nós sermos santos, totalmente santos, a
aqui não. Mas aqui nós estamos no processo de santificação. Até nós chegarmos a varão perfeito. Qual é esse varão perfeito? É quando esse nosso corpo, ele se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, quando nós formos arrebatados, como nós formos morar no céu. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos sujeitos a pecar. A palavra de Deus diz, lá em 1 João, diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos, realmente. Porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Mas pela graça do Senhor Jesus, pela obra de Jesus lá na cruz do Calvário, Ele nos alcançou, aleluia. Quando a palavra de Deus diz que Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas nós, todos quantos receberam, Deus, o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa conclusão, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, ou a mais importante decisão da sua vida. É quando você aceita Jesus como seu Salvador, uma escolha. É a melhor coisa que um homem pode fazer, é aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando, do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor. Porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. Então, irmão, a estatura de varão perfeito vai se concretizar lá no arrebatamento da igreja. Quando acontecer o arrebatamento, nós vamos ser semelhante ao Senhor. Você pode confirmar essa palavra que eu estou falando agora em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado através da nossa vida aqui na terra, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Nesse momento, vamos terminar essa lição, né? Concluímos essa lição através da oração. Através da oração nessa manhã. Nós temos aqui alguns irmãos que nos acompanharam nessa manhã. A irmã Luciana. Oração. Ok. A irmã Rosalva, ela está pedindo oração pelo esposo dela que está enfermo. Vamos orar nessa manhã. O irmão Luiz, todos que estão aqui vão querer oração, é? Esses aqui? Aqui em cima, né? O esposo da irmã Rosalva, o irmão Osanil, vamos orar pelo irmão Osanil que está enfermo. O irmão Luiz e família. A irmã Valmisa e família também vamos orar nessa manhã. Né? E temos aqui muitos irmãos que estão nos acompanhando online. Temos 36 irmãos aqui que nos acompanharam online. Muito bom. E domingo nós estaremos aqui de novo. Você não pode perder. Você que nos acompanha. Nós terminamos essa lição. E domingo que vem nós vamos começar uma nova lição, que é a Igreja Eleita. Aqui, ó. Se você puder ter essa lição, entre na internet. Você pode conseguir ou você pode comprar. Né? Ou então acompanhe pela palavra de Deus também. A lição vai ser a Igreja Eleita, uma nova lição para domingo. Amém? É uma lição maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos 36 irmãos online que nos acompanharam nessa lição, nesse domingo. Hoje à noite nós vamos ter nossa live também, o culto da família, o culto de celebração ao Senhor aqui na igreja. Você é nosso convidado especial que está em casa. Se você não quiser assistir mais jornal, não quer assistir mais essas notícias de pânico, acesse a nossa página no Facebook, né, da Família Cristã, e nos acompanhe nossa live hoje no culto. Adore ao Senhor nessa noite. Hoje é momento de adorar o Senhor, é momento de... Nós estamos em guerra espiritual, uma guerra que não é contra a carne nem contra o sangue, mas nós estamos guerreando, e através da palavra de Deus, atuando ao Senhor, adorando ao Senhor, é que nós vamos ter vitória, amém? E domingo que vem nós vamos ter a nossa lição, nossa nova lição, a partir das 8h15. E quarta-feira nós temos nossa live do culto da vitória. Você é nosso convidado especial. Então nós temos hoje à noite, quarta-feira, a partir das
das 7 horas, 7h30. E domingo que vem, a partir das 8h15, nossa escola bíblica dominical. Então, nós temos culto, né, na família. Você não tem mais motivo para ficar só em casa, né, sem fazer nada. Adore o Senhor, né, conosco, coletivamente, através das redes sociais, né, através do Facebook. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, né? Vamos orar primeiramente agora pelos irmãos de oração, pelo irmão Ozanil, pelo irmão Luiz, pela irmã Valmise e família, amém? E depois, já conforme nós vamos orando, vamos terminar nossa live nessa manhã. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor Jesus, que nós estamos passando por circunstâncias tão delicadas, Senhor Jesus, que tudo que está acontecendo no mundo, Senhor, não é só no Brasil e não é só no Amazonas, mas, Senhor, essa pandemia, Senhor Jesus, tem, Senhor, arrancado pessoas, tem tirado pessoas queridas do nosso meio, Pai. Nesse momento eu te peço pelas famílias que estão doentes, pessoas que estão, Senhor Jesus, enfermas em casa, nos hospitais, Senhor, internadas. Senhor Jesus, eu te apresento agora, nesse momento, a tua filha, Rosalba, seu esposo, Senhor, Ozanil, que está enfermo. Tu vem entrar com providência dando a cura, Senhor, porque tu és, Senhor, o médico dos médicos. Te apresento também o irmão Wilson, a sua família, Senhor Jesus, a irmã Valmir, sua família. Entra com providência nesses lares, Senhor, curando, Senhor, derramando as tuas bênçãos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos no poder da oração, nós cremos nos milagres, Senhor, que tu fizeste, Senhor, e continua fazendo em nosso meio. Oh Deus maravilhoso, tu és o nosso médico por excelência, nós cremos e confiamos na tua palavra, na tua promessa, Deus. Em nome de Jesus, repreendo todo mal que possa existir, toda enfermidade. Você que está em casa doente, ore nessa hora conosco, repreenda esse mal da sua vida. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para repreender todo mal, em nome de Jesus, porque a vitória é nossa, a vitória do povo de Deus, a vitória da igreja, a vitória dos filhos de Deus. Em nome de Jesus, está decretada a sua vitória nessa manhã, está decretada a sua bênção. Tome posse, em nome de Jesus. Nesse momento, Senhor, te agradecemos, Pai, por essa maravilhosa, Pai, lição nesta manhã, por a tua palavra, Senhor Jesus, para nos edificarmos nessa manhã. Tu venha nos abençoar cada ouvinte, Senhor, que está do outro lado nos acompanhando, Deus. Nos cobre com teu sangue, nos dá o livramento, Deus. Em nome de Jesus, continua conosco, nos abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Aleluia.